Olá, seja muito bem-vindos a mais um podcast do Museu de Zoologia da Unesc. Um podcast feito com muito carinho para você que gosta e se interessa em conhecer mais sobre o fantástico mundo dos animais. E hoje nós vamos falar sobre elas, as aranhas, porque afinal de contas elas estão em todos os lugares, nas montanhas, nos desertos, nas florestas, no jardim das nossas casas e dentro das nossas casas, inclusive na cozinha, no nosso quarto, dentro do nosso sapato. Mas aí, devemos temer esses animais? Será que a aranha que nós vimos hoje pela manhã abrindo o armário da nossa casa é venenosa? Essas e muito mais informações sobre esses animais nós vamos falar hoje com o biólogo do Museu de Zoologia da Unesc, Gabriel Pereira Ferreira, que está aqui conosco, taxidermista do museu, e que vai dar essas e muito mais informações para nós sobre aranhas. Bem-vindo, Gabriel. Muito obrigada pela tua participação neste podcast. Obrigado, professora. É um grande prazer estar aqui falando sobre esses animais tão interessantes que eu gosto tanto, né? Então vamos começar a falar sobre elas, as aranhas. Mas antes, Gabriel, de tu responder essas questões, fala um pouquinho para nós, de forma resumida, quem são esses animais tão pequenos, mas capazes de causar pânico, fobia, aversão, muitas vezes repulsa, né? Em grande parte da população. Quem são esses animais? Defina as aranhas para nós de uma maneira bastante resumida. Então, as aranhas, elas são invertebrados, né, que compõem o grupo das aranhas, e elas são aparentadas com os carrapatos, os escorpiões, os opiliões, entre outros aracnídeos. Como elas são invertebrados, então elas não possuem esqueleto interno, elas na verdade contam com um esqueleto externo, e que tem um nome próprio, né, o exoesqueleto. E ao contrário do nosso, ele não é calcificado, né? Ele é composto principalmente por queratina. Por quitina. Esses animais, de tempos em tempos, eles precisam estar trocando esse esqueleto porque ele não acompanha o crescimento. Certo. Além disso, elas possuem 4 pares de perna, né? Então, elas possuem 8 pernas. Elas possuem, além disso, as quelíceras, que são... A gente pode até mostrar isso tudo numa imagem preparada exclusivamente para você que está nos vendo, né? Para tentar elucidar melhor as partes de uma aranha. Aí, Gabriel, mostra para nós um pouco para identificar as partes desse animal. Então, as aranhas, elas possuem os 4 pares de pernas. Elas possuem também os pedipalpos, que são esses apêndices que auxiliam elas no momento da alimentação. E as quelíceras, que são os órgãos que vão inocular o veneno, né, a toxina, e também as enzimas digestivas. Elas são divididas em 2 tagmas, né, que são essas porções do corpo, que é o cefalotórax, que é a porção anterior, e o abdômen, que é a porção posterior. Além disso, elas possuem também as fiandeiras, que são órgãos que secretam a seda, né, e que algumas dessas aranhas vão estar produzindo a teia, que a gente conhece aquela rede de teia, Isso. né? Quando elas secretam esse material, em contato com o oxigênio, ele enrijece, né? Ele vira sólido, e aí elas podem estar produzindo vários tipos diferentes de fios. Maravilha. Então, a gente viu de uma maneira geral um corpo geralmente simplificado, mas que por meio desta anatomia, todas as atividades vitais do animal são resolvidas, né? Gabriel, a gente costuma falar, né, as aranhas dentro da área da biologia, os nossos livros, né, eles trazem, né, que as aranhas, elas apresentam 8 olhos. Isso significa o quê? Que elas enxergam demais? Como assim? Um animal pequeno com 8 olhos? Explica para nós isso melhor. Então, essa é uma pergunta bem específica, só que na verdade ela varia de espécie para espécie, né? Algumas aranhas possuem 8 olhos, tem outras que possuem 6 e inclusive outras que possuem 4. Então varia de espécie para espécie. Num geral, a visão das aranhas é ruim. Esses olhos, que são os ocelos, né? São olhos auxiliares. Eles acabam funcionando mais para captação de variações de luz. Então elas acabam enxergando
quando está um pouquinho mais claro, um pouquinho mais escuro. Então, elas é principalmente para percepção de vultos, né? Para saber onde que elas estão no ambiente, mas não propriamente para perceber o ambiente como se fosse uma percepção principal. Certo. A maioria das visões delas é ruim. Embora haja algumas exceções, como, por exemplo, as aranhas saltadeiras, as tão conhecidas saltadeiras, que ocorrem muito dentro de casas, né? Aquelas aranhas que a gente vê muito pelas paredes. Elas, por serem animais caçadores, elas fazem a caça ativa, né? A busca ativa pelos animais das quais eles se alimentam. E elas necessitam, sim, dessa visão boa. Inclusive, elas possuem, a capacidade de reconhecer algumas variações de cor. Perfeito. Falando em reconhecer cor, as aranhas reconhecem, se comunicam. Como é que vamos dizer assim, a vida de uma aranha, o dia a dia delas? Como é que elas fazem essa questão de se comunicarem? Como se dá essa comunicação? E se ela consegue se comunicar, é porque elas, de certa maneira, elas ouvem ou percebem sons. Explica para nós isso melhor, por favor, Gabriel. Então, professora, elas não possuem ouvidos, né? Mas elas acabam tendo algumas táticas para perceber o mundo onde elas estão inseridas. Elas possuem algumas adaptações nas pernas para possibilitar isso, principalmente a questão das cerdas e dos espinhos, que elas possuem ao longo do corpo, mas principalmente nas pernas. E eles servem para captação de vibrações. Inclusive, para reprodução, esses animais usam muito a tática de se conversar, né, por batidinhas no substrato. Vou pegar o exemplo das caranguejeiras. Cada espécie de aranha possui um padrão de vibração para essas comunicações. Então, para as caranguejeiras, isso não é diferente. Quando um macho está adentrando num território de uma fêmea, e ele percebe que aquilo é o território de uma fêmea, ele precisa avisar que tem um macho chegando na área. Perfeito. Então, ele começa a dar algumas batidinhas no substrato e que segue um padrão. A espécie X vai ter um padrão, a espécie Y vai ter outro, e aí por diante. Um código, né? É um código que varia de espécie para espécie, exatamente. Se ele errar esse código, né, esse padrão de vibrações, ou se ele fizer alguma coisa que a fêmea não interprete ele como um macho, ela vai interpretar ele como uma ameaça ou como uma presa. Um invasor. Um invasor, exatamente. Então, ela pode, inclusive, matar e se alimentar dele. Então, ele precisa muito acertar esse padrão de vibrações. E, além disso, a fêmea precisa estar receptiva, né? É assim que elas se comunicam, principalmente. E sobre essa questão ainda do dia a dia, a gente sabe, Gabriel, que as aranhas são predadoras, né? E que elas se utilizam das quelíceras para introduzir as enzimas e algumas tóxicas, obviamente, para, vamos dizer assim, ao homem, né? Mas que, na verdade, elas se utilizam desse instrumento para capturar suas presas, né? Paralisar e, posteriormente, fazer uma digestão que é extracorpórea. Mas, com relação a essa questão, é que muitas vezes as aranhas são temidas e muitas vezes, por conta da má informação, elas são facilmente descartadas, né, pelo homem, né? Então, mata-se a aranha simplesmente pelo fato de ela existir, estar na frente, né? Mas com relação a essa questão da toxina, que é, assim, vamos dizer assim, o grande problema, né? De muitas vezes as espécies de interesse médico. Essa toxina, todas elas possuem? Todas as aranhas são venenosas? E baseado nessa pergunta, eu te faria outra. Quais as aranhas são potencialmente perigosas ao homem? Então, primeiramente, em relação à primeira pergunta, né? Se toda aranha é peçonhenta, não, nem todas elas são peçonhentas. Certo. Existem algumas exceções. Aqui no Brasil, a gente tem a família Uloboridae, que são aranhas que elas produzem apenas as enzimas digestivas. Perfeito. No geral, as aranhas têm o veneno, que serve para paralisar a presa. E depois, quando a presa está ali paralisada, ela começa a injetar, né, a secretar as enzimas digestivas e transformar aquilo num milkshake. Uma papa.
e beber esse Isso. milkshake. Sugar, né? Essas aranhas da família Loboride, elas só injetam direto as enzimas, né? Agora, quanto à questão de aranhas de interesse médico, que são aquelas aranhas que, quando picarem alguém, essa pessoa precisa ir em busca de atendimento médico. Aqui no Brasil, a gente tem 3 grupos de aranhas. São o grupo das armadeiras, o grupo das aranhas marrom e o grupo das viúvas negras. Vamos mostrar para o nosso público, Gabriel, para reconhecer. Sim, né? é muito Porque importante. até muitas assim são parecidas. Sim. Uma com a outra, né? Essa aqui é uma das espécies de viúvas negras que ocorrem aqui no Brasil. Elas são muito bonitas, Tem né? muitas espécies de viúvas negras? A gente tem algumas espécies. Ah. E aqui no Brasil, elas são bem vistas assim com essa coloração bem preta, brilhosa. E algumas possuem uma marcação de uma ampulheta embaixo do abdômen, né? Não são todas, a gente não pode confiar sempre nisso, mas algumas são assim. Essa não ocorre aqui em Santa Catarina, né? Ela não ocorre aqui, geralmente é mais lá para o Rio de Janeiro, São Paulo, os estados mais lá de cima. Essas aranhas, elas são bem pequenas, elas não passam ali dos 5 centímetros, né? Certo. E geralmente elas estão em locais com vegetação, elas fazem uma teia bem irregular, não é aquela teia bonitinha, com aquele formato típico de teia, né? E geralmente elas ficam muito isoladas, bem escondidinhas, dentro de buracos, dentro de frestas, né? Certo. A gente não costuma ver elas perambulando por aí. Certo. Então, essa aí é uma das... É uma das espécies de viúvas negras que ocorrem aqui no Brasil. De interesse médico no Brasil. Sim, perfeito. Interesse médico. A gente tem também as aranhas marrom. Essa é famosa, Essa né? é muito famosa e ela é, inclusive, a aranha de interesse médico que mais causa acidentes com aranhas aqui no Brasil. Por quê? Porque elas são aranhas muito calmas e muito reservadas, então a gente acaba não percebendo elas. Perfeito. Às vezes a gente vai calçar um sapato, vestir uma roupa, ou até se virar na cama, e aí ela, se estiver ali, se ela sentir que o corpo dela foi pressionado, ela vai tentar se defender, né? Com certeza. Essas aranhas, elas produzem uma teia bem irregular. Ocorre em todo o Brasil, essa aranha? Não só no Brasil, como também em vários outros países. E Estados na Unidos, nossa região, é frequente a presença dessa aranha, Gabriel? Muito frequente, professora. Tanto em ambientes naturais, né? Elas podem ser vistas, inclusive, em meio de bananais, no meio de florestas, como também dentro das nossas casas. Elas preferem principalmente os armários, né? Locais muito pouco movimentados. Locais frios, locais sujos, principalmente aqueles locais onde acumula poeira. Então, elas ficam geralmente nesses locais. E a gente consegue reconhecer elas, ou pelo menos a presença delas, quando a gente vê esse amontoado de teias irregulares, que parece um chumacinho de algodão, né? Interessante. E elas são muito pequenas. Elas chegam mais ou menos no tamanho de moedas de 5 centavos, ou moedas de R$1, né? E elas têm essa aparência. O abdômen delas parece um kiwi, bem peludinho. E o cefalotórax, isso é uma característica que você vai perceber chegando perto dela. E tá tudo bem você chegar perto dela, que ela não é uma aranha que pula, né? Então você vai perceber essa marcação que lembra um violino. Isso daqui é uma característica delas, que é essa marcação que lembra um violino no cefalotórax. Elas também dispõem as pernas delas para trás, quando elas estão em repouso. Inclusive, um dos nomes delas é aranha reclusa, porque além de ela se esconder, ela se encolhe, né? E elas também são bem pequenininhas e bem tímidas, elas se escondem mesmo. A gente tem também as armadeiras, elas têm as quelíceras avermelhadas, a gente tem também as listras do lado dos olhos e essa marcação no abdômen delas, que lembram corações. Inclusive aqui eles estão se partindo, né? Esses corações partidos. Ao longo das pernas também, a gente tem na base de cada espinho desse, se você puder olhar uma imagem no Google, né? A gente pode olhar que na base de cada espinho preto, elas têm uma marcação, um pontinho branco. Isso é outra característica delas. Certo. O nome delas, né, aranha armadeiras, se dá pelo comportamento de elas se armarem quando elas se sentem ameaçadas, né? Então elas levantam os 2 pares de pernas para cima e eles geralmente são juntos, né? Ao contrário de outras aranhas que elas elas levantam as pernas abertas, elas levantam as pernas juntas. E elas ficam se apoiando nas 4 pernas de trás.
E quando elas se sentem ameaçadas, e a ameaça, por exemplo, uma pessoa chega perto, elas pulam e elas podem desferir o bote em sequência. Elas dão várias picadas. E a ocorrência dessas aranhas na nossa região, na nossa cidade, em torno, como é a frequência delas? A gente deve se preocupar, então, aqui para nossa região. As aranhas... Mais frequentes? Isso, a ocorrência aranhas... maior são a armadeira? A armadeira e a aranha marrom. Certo. Principalmente a marrom, porque ela também está distribuída em ambientes urbanos, né? Uhum. As aranhas armadeiras, geralmente, elas estão mais associadas a ambientes que tenham a vegetação, mais né? Mata. Mais mata. Certo. Inclusive ambientes de borda. Certo. Tem uma casa em ambiente rural e fica perto de mata. Essa casa também está suscetível a visitas. Com certeza. Geralmente, quem visita, né, é o macho que está procurando a fêmea em época de reprodução. Perfeito. Mais alguma? Essas são as imagens que a gente tem aqui. Certo. Aí, uma vez ocorrendo a presença, o contato, né? E o potencial acidente com a aranha. O que fazer no primeiro momento? Né? O que se deve? Qual é o protocolo que se deve a pessoa dar início? Né? Levou a picada, o que se faz? Para onde se vai? Se você viu o animal, se você ainda está vendo o animal ali perto de você, o ideal é você bater uma foto, né? Não levar o animal junto consigo para o hospital, porque pode ocasionar mais acidentes. Por exemplo, se a pessoa leva uma aranha dessa daqui, é uma aranha que tem um comportamento extremamente defensivo, né? Inclusive, algumas pessoas chamam elas de agressivas. Eu prefiro chamar defensivo porque elas estão só se defendendo. Esses animais, eles podem causar um outro acidente, então o ideal é bater só uma foto. Certo. A equipe médica já está treinada para reconhecer qual animal que te picou através dos sinais e sintomas que você apresenta. Então, uma foto já é o suficiente, mas mesmo que não tenha, não é um problema. Antes de ir em busca ao atendimento médico, o ideal é lavar com água e sabão. E muita gente sempre recomenda água e sabão, mas ninguém fala por quê, né? A água e o sabão é porque muitas bactérias, muitos micro-organismos morrem com esse tipo de lavagem, porque alguns deles são envelopados com capas de gordura, né? Lipídicas. Então, na primeira lavagem com água e sabão, a gente mata alguns micro-organismos que poderiam estar entrando nessa ferida. Claro, já começa o... Isso, a limpeza é necessária em primeiro momento. Outra coisa é não fazer torniquete, porque ele não... Explica o que é um torniquete. Um torniquete é um garrote, né? Uhum. Quando a gente amarra o nosso membro para não espalhar a determinada substância para o resto do corpo. O ideal é não fazer isso em casos de picadas nem de aranhas nem de serpentes. Certo. Porque ele não impede a circulação do veneno, né? Mas ele também pode estar concentrando. Maior, né? Inclusive, se, por exemplo, for um animal maior, como uma serpente, não é o caso da conversa de hoje, mas ele acaba agravando, né? Porque o veneno fica ali muito concentrado e pode, inclusive, a pessoa ter o risco de ter que amputar futuramente, ou no próprio caso ali, né? Outra medida é não chupar ou cortar, não botar a boca para tentar tirar o veneno, que você não vai conseguir tirar o veneno. Com certeza, vai prejudicar ainda mais, né? Inclusive, você pode estar colocando bactérias da sua boca ali para dentro. Não fazer cortes, não passar qualquer outra substância ali por cima. O ideal é literalmente só lavar, levar uma foto para ambiente médico e buscar ajuda, porque lá eles vão ter o soro específico para esses animais. Inclusive, na ausência do animal, como a gente estava conversando anteriormente, o próprio agente de saúde, muitas vezes, ele já conhece o sintoma de como intumescência, né? Alguns impactos que possa já ter ocorrido algum dano, né? Um início de necrose, alguma característica, a pessoa já pode ter uma ideia de que animal, de que espécie de animal se trate, não é isso, Sim. Gabriel? Essa aranha, que é a aranha marrom, por exemplo, a picada dela, né, o veneno dela, ele é proteolítico. Então, ele vai degradando as células, né, os tecidos, e isso vai causando a necrose. Então, o que é a necrose? É a morte dos tecidos, a morte das células, né? Então, conforme forem passando os dias, essa região da picada vai ficando avermelhada, dela vai escurecendo e, se evoluir demais, ela chega a ficar preta e é necessário uma raspagem, né? Esse tecido vai estar morto, não tem mais serventia e a pessoa vai sentindo dor enquanto isso. E hoje em dia já não se tem mais casos de mortes, né? De óbitos.
porque as pessoas já estão mais distribuídas perto das cidades, mas pessoas, por exemplo, em ambientes mais interioranos, né, muito isolados, acabam tendo um pouquinho de problema na busca de atendimento médico. Uhum. Só que hoje em dia isso praticamente não acontece, Claro. devido ao avanço, né, das cidades. Então, a gente acaba não ouvindo isso. A questão é que, num caso de avanço desse quadro, a toxina da aranha marrom ela pode, inclusive, causar falência renal. Então, a partir da suspeita, o ideal é buscar o atendimento médico assim que possível. Com certeza. E não podemos esquecer também da questão das condicionantes, né? Muitas vezes as crianças, os idosos, pessoas com algum tipo de debilidade, né, imunológica, isso tudo também pesa num momento deste, Exatamente. né? O público risco são as Público crianças, os risco, idosos e os obesos e pessoas imunossuprimidas, né? Perfeito. Agora sim, falando de uma maneira geral, assim como todo animal, ele busca o seu ciclo vital, o seu dia a dia é busca de um alimento, de um abrigo, né? E assim também as aranhas fazem, né? Então, uma dica do que a gente pode fazer para que elas se aproximem, né, das nossas residências. Muitas pessoas têm seus jardins e têm esses receios, né, da presença desses animais. Que tipo de orientação a gente pode dar, né, para que a presença desses animais não seja, né, de ocorrência frequente nas casas? Como, por exemplo, o entulho de lixos, sabendo que elas provavelmente, assim como outros animais, possam vir buscar, né? A questão do alimento, o abrigo. Que dicas a gente poderia dar para as pessoas terem esse cuidado, né, Gabriel? Então, assim como qualquer outro animal, elas vão estar procurando a comida, Isso. o abrigo e a fonte de reprodução. Esses são os principais recursos para elas e que é uma coisa comum para praticamente qualquer animal. Então, se você quer eliminar ou pelo menos não ter aranhas dentro de casa, elimine os esconderijos delas e também a fonte de alimentação. Então, o ideal é limpar bastante a casa, não deixar que se acumulem insetos. E o que atrai insetos e outros animais, né? Restos de comida, entre outros materiais orgânicos, né? Então, isso acaba atraindo essas fontes de alimento de aranhas. Então, se você não quer ter aranhas dentro de casa, elimine a comida de aranhas, que são esses animaizinhos pequenos. Perfeito. Apesar da má reputação, as aranhas elas são indispensáveis ao equilíbrio ecológico do meio ambiente, não é mesmo? Fala um pouquinho para nós, Gabriel, da função ecológica desses animais. Porque até então a gente fala de aranha e sempre associa o lado negativo, né? O acidente, provavelmente um acidente, porque a aranha não quer picar o homem. Foi um acidente para ela, né? Ela não quer gastar a toxina, o veneno que ela utiliza para capturar um alimento, para matar, para sua sobrevivência, para desperdiçar com um humano, né? Então é um acidente. Mas qual a função ecológica, né? Para desmistificar essa ideia, né, de que as aranhas são pavorosas, dá pânico, fobia, né, aquela coisa de repúdio. É importante exaltar o valor que elas têm na natureza. Poderia dar para nós, assim, essa ideia de alguns dados importantes que elas têm para o equilíbrio ecológico? Exatamente, professora. O veneno, né, a toxina das aranhas, ela é um recurso muito valioso. Verdade, muito né? custoso de se produzir. Então, é um mecanismo que ela usa para alimentação. Em último caso, ela vai estar usando para se defender. Então, se ela usar para se defender, ela não vai ter nenhum ganho, a não ser a sobrevivência, o que já não é garantido, né? Que ela pode picar e mesmo assim morrer por algum acidente que ocorrer ali naquele momento. Mas ela vai ter que produzir novamente o veneno para depois se alimentar. Então, é um mecanismo, né, que ela não vai querer estar gastando. Esses animais, a maioria nasce muito pequeno, mas muito pequeno mesmo, inclusive espécies grandes. As aranhas caranguejeiras, os filhotes são muito pequenininhos. Eles acabam servindo de alimentação para vários animais, inclusive para outras aranhas. Por serem pequenos, ao longo do crescimento deles, eles vão atendendo como fonte de alimentação para vários animais. Então, elas acabam servindo ali na cadeia alimentar como um elemento de base, né? Para vários elementos na cadeia alimentar. A gente tem também o controle
de populações de vários animais. Pragas, né? Que alguns deles pragas. são pragas, exatamente. Desde insetos até roedores. Algumas caranguejeiras se alimentam de ratos domésticos. Então elas ajudam também no controle desses animais. Além de tudo isso, tem a contribuição para a ciência, né? A toxina desses animais é estudada muito para se elaborar novos soros antiaracnídicos e também para descobertas de outras substâncias, né? A própria seda que elas produzem com as fiandeiras, ela é muito usada, inclusive para a produção de adesivos, né? Ela foi estudada para elaboração de alguns adesivos, entre várias outras questões que a ciência usa, né? Pela biomimética, a biotecnologia explora muito as aranhas também. Perfeito. Queridos, o nosso tempo já está terminando e eu gostaria de agradecer a presença do Gabriel. Tenho certeza que demos alguma contribuição para o seu conhecimento a respeito desses animais. E esse é apenas um de outros episódios sobre aranhas que nós vamos trazer nos podcasts do Museu de Zoologia da Unesc. Por enquanto, nós queremos deixar um abraço muito grande a você e convidando que, se você tiver mais curiosidades a respeito de aranhas e tantos outros animais, né, Gabriel, que você venha fazer uma visita ao nosso Museu de Zoologia da Unesc. Temos certeza, né, Gabriel? Temos certeza que você não vai se arrepender. Muito obrigada. Um abraço aproxima, um abraço une a gente. Um abraço é um gesto que multiplica o sentimento de fazer parte de algo maior. Um abraço torna o mundo melhor. Vem abraçar, vem ser a gente, vem participar da transformação. Unesc é comunitária, abraçando a nossa região. É sobre amar e mudar, se envolver em sentimentos, praticar o bem com nosso conhecimento. Vem abraçar, vem ser a gente, vem participar da transformação. Participe do nosso abraço transformador. Abraço Sul com a Unesc, a nossa universidade comunitária.